Será que a sequência ruim do Dorival está fazendo o argentino Juan Pablo Vojvoda ganhar forças no Corinthians? E ainda falando sobre o Dorival, ele comentou sobre possibilidade de demissão. E saiba quando o Corinthians pretende ter de volta o artilheiro, o atacante Yuri Alberto. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando o vídeo de hoje falando sobre o planejamento do Corinthians para o Yuri Alberto. A principal intenção é ter o artilheiro na decisão da Copa do Brasil. O Yuri está prestes a completar 2 meses que se machucou. Yuri, que acabou sofrendo uma lesão em jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro. Uma lesão de vértebra L1 após um choque na lombar. Desde então ele vem fazendo o tratamento. Cabe destacar que o Yuri já está adiantado no tratamento, mas prestes a completar 2 meses, o jogador ainda não fez nenhum trabalho com os companheiros de maior intensidade. O Yuri já aquece com os companheiros, mas quando os trabalhos vão ficando com mais intensidade, o Yuri acaba fazendo trabalho somente com médicos e fisioterapeutas. Absolutamente que o Yuri está fazendo muita falta. Estamos acompanhando o que o Corinthians vem passando, a situação, as dificuldades para marcar gols, mas dentro do Corinthians ninguém quer atropelar o processo, ninguém quer de repente precipitar o retorno dele. Aí de repente acontece alguma coisa e acaba havendo um retrocesso e o jogador ficando parado por um período ainda maior. Mas hoje principal plano é ter o Yuri no dia 30 para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o arquirrival, o Palmeiras, dentro da nossa casa. Hoje esse é o planejamento para quarta-feira, depois de amanhã, contra o Cruzeiro. As expectativas para que ele esteja à disposição são bastante baixas. De repente, para o jogo contra o Botafogo, dia 26, as, digamos assim, expectativas são remotas, mas o principal plano é ter o Yuri para o jogo contra o arquirrival no dia 30. Vamos torcer para que tudo caminhe corretamente e absolutamente que ele possa estar à disposição. Para mim, claro, seria melhor se ele voltasse antes desse jogo contra o Palmeiras, até pela questão de ritmo de jogo. A minha opinião quanto ao planejamento é ter o Yuri para o jogo do dia 30 é a seguinte. Bom, eu particularmente gostaria que o Yuri já tivesse alguns minutos no jogo contra a equipe do Cruzeiro na quarta-feira, depois de amanhã, mas as informações que chegam do CT é que o Yuri ainda não está fazendo os trabalhos com intensidade. Então, supondo que se de repente ele voltasse a fazer os trabalhos hoje com intensidade, ele teria hoje e amanhã para se preparar, e aí o jogo já é depois de amanhã. Eu acredito que ficaria uma decisão tanto quanto precipitada. O jogo contra o arquirrival é dia 30. Antes do jogo contra o rival, tem o jogo contra o Botafogo, que é fora de casa. De repente levar o Yuri, ter o Yuri à disposição, se eu acredito que já seria um bom planejamento. Porque se você vai ter o Yuri para o dia 30, por exemplo, eu acredito que para o dia 26 também ele já teria condições. Mas é sempre aquela questão, tem que tomar muito cuidado, tem que respeitar mesmo os processos. Claro, estamos falando de um jogador que está tendo uma recuperação fantástica. O Yuri está pelo menos 40, 50% adiantado no período de recuperação, mas não se pode precipitar. De repente o Yuri entra, por exemplo, num jogo contra o Botafogo, acaba tomando uma pancada no mesmo lugar, aí de repente algo mais grave acontece, pronto, todo o trabalho terá ido por água abaixo. Apesar que, dependendo da situação também, se não estiver 100% recuperado, tomar alguma pancada, seja no dia 26, seja no dia 30 ou posteriormente, o risco de piorar a situação ele é muito grande. Então tem que respeitar todos os processos. Absolutamente que nós estamos querendo que o Yuri volte quanto antes possível, mas o importante é ele voltar 100% para ajudar o nosso Corinthians.
E agora vamos falar sobre as palavras do treinador Dorival Júnior sobre o risco de demissão pelos resultados ruins que ele está tendo dentro do Corinthians. O Dorival perdeu mais um jogo sob o comando do Timão. Desde o retorno aos jogos, desde a volta após 30 dias de paralisação pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Corinthians fez 3 jogos, foram no caso 2 derrotas e 1 vitória. Derrota para o Bragantino, no jogo que marcou o retorno dentro da nossa casa por 2-1. Vitória contra a equipe do Ceará fora de casa e derrota no clássico contra o São Paulo na noite do último sábado, dia 19 de julho. Uma derrota que no caso acabou gerando muitas críticas para o Dorival, pela maneira que o Corinthians se comportou em campo, praticamente não jogando nada. O Dorival foi questionado sobre possibilidade de demissão. E claro que ele tem consciência, sabe como que as coisas são no futebol. E vamos lá para as palavras dele em relação a essa possibilidade. Primeiro, no Brasil você não tem essa condição, poder estar tranquilo em sentido nenhum. Nunca, em nenhuma equipe. Quem avalia meu trabalho está aqui. Nosso diretor de futebol, o presidente, eles têm essa condição. Eu acho que essa pergunta deveria ser dirigida a ele. No caso, ele estava mencionando o Fabinho Soldado. Então, o Dorival sabe que não se tem tranquilidade para trabalhar. Se os resultados não aparecerem, a situação vai ficando cada vez pior. Então, é um Dorival aí que já começa a receber muitas críticas e, claro, muitos dizendo, já afirmando que o trabalho dele no Corinthians não deu nada certo. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: bom, a maneira que ele falou, a forma ao qual ele se expressou, absolutamente que demonstra preocupação. Claro, ele acabou dizendo isso depois de uma derrota por 2-0 em um clássico, em que as escolhas dele foram todas erradas. O Dorival errou na escalação, em deixar o meio-campo do Corinthians mais fragilizado. O Dorival errou nas mudanças. Teve a questão envolvendo o Memphis, que saiu no intervalo. O Memphis não foi para o banco de reservas. O Memphis saiu antes de todo mundo. Quem tem que gerir tudo isso, quem tem que comandar tudo isso, quem tem que evitar essas situações é o treinador. Então, se de repente começarem a acontecer as questões envolvendo o vestiário, tipo aquela questão Dorival perdeu o vestiário, aí, meus amigos, o trabalho do Dorival ficará cada vez mais insustentável, cada vez mais difícil. Para nós que somos torcedores, nós temos que torcer para que o Corinthians reaja o quanto antes possível, que os bons resultados comecem a acontecer, que o Corinthians tenha uma sequência de vitórias, senão, é como eu disse, a situação vai ficando cada vez mais insustentável e logo logo teremos que ver aí o Corinthians trocando de treinador novamente. Então as palavras do Dorival, ao meu ponto de vista, demonstraram uma certa preocupação. Claro, os resultados não são nada bons. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre Dorival, sobre treinadores. É isso mesmo, treinadores. Será que esse mau momento do Dorival no Corinthians, ele sendo criticado, pode estar fazendo o ex-treinador do Fortaleza, o argentino Juan Pablo Vojvoda, ganhar forças no Corinthians? Dorival completou, na derrota no clássico contra o São Paulo, 14 jogos no comando do Timão. Pouco mais de 2 meses desde que ele chegou, e até aqui os números são 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então estamos falando aí de um Dorival que vem em uma sequência negativa, não somente pela questão dos números. No caso, as derrotas já estarem empatadas com os empates, e aí de repente mais 2 jogos poderiam empatar com as vitórias. Mas o problema é o desempenho do Corinthians nos últimos jogos. O Corinthians não tem conseguido jogar. O Dorival não tem conseguido implantar a sua metodologia de trabalho, principalmente depois de 30 dias, Corinthians parado, trabalhos para ele tentar fazer com que o Corinthians jogasse futebol. Depois da derrota
para o São Paulo, chuva de críticas para cima do Dorival, muitos já exigindo a demissão dele e pedindo a contratação do argentino Juan Pablo Vojvoda. Vojvoda que fez um trabalho sensacional na equipe do Fortaleza, foram 4 anos à frente da equipe, vários títulos conquistados, campanha histórica em Conmebol Sul-Americana, participação em Libertadores da América, aí fazendo a equipe do Fortaleza se tornar uma das equipes fortes do futebol brasileiro. Recentemente ele foi demitido da equipe do Fortaleza. Vojvoda tem 50 anos e hoje, quando se fala em Dorival de repente ser demitido, muitos corintianos têm a preferência no Juan Pablo Vojvoda. Absolutamente, que ainda não podemos ficar falando de demissão de treinador. Corinthians tem jogo depois de amanhã, temos que torcer pro Dorival ganhar o jogo, mas se os resultados não começarem a acontecer e o Vojvoda continuar desempregado, absolutamente que ele vai ganhando cada vez mais forças dentro do Corinthians. A minha opinião quanto a essa questão do Vojvoda ter ganho forças nas últimas horas é a seguinte. Bom, primeiramente, não estou dizendo aqui para vocês que o Corinthians está de olho no Vojvoda, está negociando com o Vojvoda, não tenho nenhuma informação. Estou explanando o que aconteceu nas últimas horas. Depois da derrota para o São Paulo, muitos, mas muitos corintianos mesmo exigindo a demissão do Dorival, dizendo que ele não tem cara de Corinthians, que o trabalho dele não deu certo. E claro que o nome do Vojvoda foi muito falado nesse último final de semana, depois de mais uma derrota. Os números do Dorival em si, eles não são ruins. São 14 jogos, 2 meses de trabalho, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Mas o problema é o desempenho. A equipe não evolui, a equipe regrediu. O Corinthians ficou 5 jogos sem vencer, vencemos o Ceará. Depois do retorno, quando tiveram 30 dias, no caso, metade para descansos e metade para trabalhos, o Corinthians não apresentou evolução. Perdemos em casa para o Bragantino, ganhamos do Ceará depois de 5 jogos sem vitória e voltamos a perder para a equipe do São Paulo. Então a equipe regrediu, não tivemos evolução. E claro que internamente o trabalho do Dorival começa a ser questionado. Então estamos falando de um momento dentro do Corinthians de muita pressão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não tem como eu chegar aqui e não falar para vocês que o Vojvoda não está ganhando forças. Por quê? Porque quarta-feira tem jogo contra o Cruzeiro, dentro de casa. E se de repente o resultado positivo não vem? Se o Corinthians perde, como vai ficar a situação do Dorival? Eu acredito que ficará insustentável. A pressão chegará num ponto que sinceramente eu não sei como que vai segurar. Claro, nós que somos torcedores temos que torcer para o Corinthians evoluir. Vencer o Cruzeiro já vai dar uma boa diminuída na pressão, não vai resolver 100%, mas será um divisor de águas. E lembrando que logo logo tem Copa do Brasil, decisão contra o arquirrival. Quanto ao Vojvoda, a minha visão é a seguinte. Eu gostaria de ver o Vojvoda um dia no comando do Corinthians, tanto o Vojvoda quanto o Luiz Castro. O Vojvoda hoje, ele traria um esquema que seria ideal para o Corinthians pela quantidade de meio-campistas que o Corinthians tem. O Vojvoda gosta de trabalhar num esquema com meio-campo bastante preenchido. Ora, com linhas baixas, aí precisa de jogadores de velocidade para contra-ataque. O Corinthians não tem esse jogador, está procurando. Ora, com linhas mais avançadas, 3-4-3, 4-4-2, 4-2-3-1. Então estamos falando de um Vojvoda que consegue ter muitas variações táticas. E o legal da equipe do Vojvoda é que mesmo que os jogadores que não estão no espaço da bola, eles diminuem os espaços. Então é sempre uma equipe bastante compacta. Os jogadores se aproximam. Eu particularmente gosto muito do estilo de jogo do Vojvoda. Claro, uma coisa é o Fortaleza, outra coisa é a pressão que existe dentro do Corinthians. Aí eu falo para vocês, hoje, demitindo o Dorival, chegando outro treinador, do jeito que as coisas estão, resolve? Vai ser 100% a solução? Eu acredito que não. A chegada de outro treinador não vai resolver as questões políticas, não vai resolver a bagunça administrativa que o Corinthians está. Então tudo tem que ser muito bem pensado, mas analisando o que vem acontecendo, desempenho, resultados, claro que a pressão para o Dorival, em cima do Dorival, aliás, ela é grande, e absolutamente que se os resultados não aparecerem para o Dorival enquanto o Vojvoda estiver livre no mercado, claro que ele vai ganhando força. Isso é fato, não tem como eu chegar aqui e não falar isso para vocês.
Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dos planos para o retorno do Yuri Alberto, ser na decisão da Copa do Brasil. E quanto ao Dorival, será que ele se preocupa? Tem alguma preocupação em relação à possibilidade de demissão? E sobre o Vojvoda, depois da derrota no Clássico para o São Paulo, muitos pedindo o Vojvoda. O que vocês acham se de repente o Dorival não conseguir ter uma boa sequência, a situação só piorar? Vocês acham que o Vojvoda seria um bom nome para o Timão? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!